Aleluia! Graça e paz mais uma vez aos irmãos. Então vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a partir do versículo de número 1. Os irmãos estão comigo nessa manhã? Amém? Quantos querem ouvir uma palavra abençoada nessa manhã? Glória a Deus. Expectativa no meu coração daquilo que Deus pode fazer no nosso meio. Amém? Feliz também de poder estar aqui pregando para vocês. Irmão, eu preguei para casais sexta e sábado, eu dormi a noite inteira. Falei, não, mas pastor, você falou que lá minha esposa ficou desse jeito. Eu acordei pensando, mas eu não falei nada, né? Não, mas quando você falou aquele assunto que ninguém sabia, na frente... Rapaz, foi a noite inteira sonhando a respeito dessas ministrações para casais. Ontem eu pensando que estava todo mundo nervoso comigo, porque você falou aquilo, minha mulher e meu marido fez isso e aquilo. Falei, ainda bem que eu acordei. Falei, glória a Deus que é um sonho. A palavra foi bênção, amém? Mas agora eu estou pregando para a igreja. Então vamos lá. Essa manhã eu quero continuar aquela ministração que eu comecei aquele dia, falando a respeito dos dons espirituais. Quantos estavam aqui na igreja aquele dia? Amém. Então hoje nós vamos tentar concluir aquela ministração. Mas eu queria começar lendo esse texto aqui que está em Atos capítulo 19, que diz o seguinte, para você entender a importância do tema que nós estamos ministrando aqui, daquilo que nós estamos compartilhando. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, ok? Paulo chegou lá e tinha quem lá? Tinha discípulos, pessoas que já serviam o Senhor e tinham entregado as suas vidas para Jesus. E Paulo, entendendo a prioridade, ele chega lá e vê os discípulos. Qual a primeira coisa que ele faz? Qual que é a regra número 1 depois da conversão? Paulo perguntou, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Irmão, nós precisamos entender o que é que a Bíblia está querendo nos mostrar. Paulo chegou lá e descobriu que tinha um novo grupo de discípulos. E a primeira pergunta dele, a emergência número 1 é, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí eu te pergunto, se receber o Espírito Santo é uma experiência única de quando a pessoa se converte, por que Paulo perguntaria aos discípulos se eles receberam o Espírito Santo quando eles creram? Se é automático receber o Espírito Santo quando você se converte, meu irmão, então Paulo não precisaria ter feito essa pergunta, mas eles lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois foste batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então o sinal veio de que o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram batizados no Espírito Santo, e eles começaram a falar novas línguas e começaram a profetizar. Se fosse uma experiência única, Paulo não precisaria ter perguntado nada. Vocês creram? Creram. Então vocês já receberam o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Jesus viria e ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmãos, é uma prioridade no nosso ministério entender o ministério do Espírito Santo. Entender como Deus fala conosco, como a obra de Deus é feita. Ela é feita através do Espírito, amém? E a obra é feita no nosso espírito. Deus fala no nosso espírito. Nós precisamos entender, o Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as dele. Como, irmão, fazer uma obra maior que Jesus? Porque o mesmo Espírito que habitava em Jesus habita em mim. O Senhor disse para nós irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, que os sinais seguiriam aqueles que crescem, que no nome dele nós expulsaríamos demônio, falaríamos novas línguas, se nós bebermos alguma coisa mortífera não nos faria dano algum, e nós íamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Como, pastor? Através da unção do Espírito Santo, do poder de Deus que está sobre a igreja do Senhor. Então não existe evangelho sem poder de Deus. Paulo, quando pregava, ele dizia, eu não estou aqui ministrando palavras persuasivas, palavras poderosas, mas minha ministração é baseada em demonstração do Espírito e de poder, porque nós estamos debaixo do poder de Deus, amém? Glória a Deus. Há um encargo no meu coração, irmãos, para que você ande debaixo do poder de Deus, amém? Esse encargo é um encargo do Espírito e da palavra também, mas nós precisamos almejar, buscar os dons espirituais, compreender as coisas de Deus, que a Bíblia diz que nos é revelada através do Espírito de Deus. Então é por isso que esse ano, meu irmão, eu vou pregar muito sobre dons espirituais, sobre oração em línguas, sobre chamado, interação com o Espírito Santo, aprender a ouvir a Deus e
tudo que for relacionado a esse tema, porque é isso que Deus tem colocado no meu coração, e foi isso que eu ouvi a minha vida inteira, amém? E eu vou compartilhar um pouco a respeito disso nessa manhã. Hoje nós estamos com um tempinho aqui abençoado, amém? Então não vou precisar dar uma acelerada, pelo menos no começo não, mas vamos lá. Recapitulando o que nós ministramos na última pregação, é importante para você, né, absorver melhor essas informações, e também você que não estava aqui no outro culto, a palavra está no YouTube, né, Orvalho Play, se você quiser, você pode ir lá procurar depois dons espirituais e pode ouvir essa ministração, mas eu quero começar recapitulando aqui alguns pontos importantes, um resumo da última ministração, né, não precisa abrir, só vou citar o texto e os pontos e depois vou prosseguir, mas vamos lá. Primeiro ponto que nós compartilhamos é que Deus não quer que nós sejamos ignorantes a respeito dos dons. Pastor, para que saber a respeito do dom espiritual? Se Deus quiser me usar, Ele usa, se não quiser usar, não usa, eu vou servir a Deus, fazer aquilo que tem que ser feito, e eu não tenho que preocupar com isso mais. Não, o apóstolo Paulo falou, irmãos, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, e essa palavra ignorante significa não ter o conhecimento correto das coisas, ok? Segundo ponto, os dons não cessaram, porque ainda não veio o que é perfeito, nós ainda não vemos, né? Nós ainda vemos como por espelho, e ainda nós não conhecemos o Senhor como nós somos conhecidos. Por quê? 1 Coríntios capítulo 13, eu li aqui na última ministração, e a Bíblia diz que vai chegar um momento em que os dons vão cessar. Quando? Quando aquilo que for perfeito vier. Mas a Bíblia diz que nós ainda vemos como por um espelho, nós vemos de forma obscura. E nós ainda também não conhecemos como nós somos conhecidos. Por quê? Porque o Senhor nos conhece completamente, mas nós ainda não conhecemos completamente o Senhor. Porque em parte nós cremos, em parte nós profetizamos. Então, quando vier o que é perfeito, os dons vão cessar, meu irmão. Aí lá no céu você não vai precisar orar para ninguém interpretar, lá você não vai precisar expulsar demônio, lá você não vai precisar curar enfermo. Aí os dons vão cessar e a Bíblia diz que vai permanecer o amor. Terceiro ponto, vimos que Deus conduz a sua obra através do Espírito Santo e que Ele nos trata de maneira individual e personalizada. Então não existe obra de Deus sem ação do Espírito Santo. A igreja é o ministério do Espírito Santo. Ok? Vimos também a respeito de Paulo e Ananias. Enquanto Paulo estava orando e Ananias estava orando, Deus estava dando um sonho, a revelação a um e a outro no mesmo momento, e o Espírito Santo estava dando detalhes do nome da pessoa que ele deveria procurar, do endereço que a pessoa morava e o que ela deveria fazer na hora que ela chegasse na casa dela. A mesma coisa aconteceu também em Atos capítulo 10, com Pedro e Cornélio. Enquanto um anjo aparecia a Cornélio, Pedro estava tendo uma visão a respeito daquela visita que Cornélio iria fazer para ele, e ali o Espírito Santo também deu o endereço, falou o nome da casa da pessoa, aonde que ele deveria ir, e Cornélio enviou os seus servos até lá e toda a sua casa foi salva. Então precisamos entender, irmãos, que nós temos que ter uma interação com o Espírito Santo. A obra de Deus é feita através do Espírito Santo. E Deus não trata todo mundo no atacado. Ele faz a sua obra de forma individual. Eu não estou no seu trabalho, eu não faço parte da sua família, o pastor também não, o líder de sua célula também não, os outros pastores também não. Então você tem que ser usado aonde você estiver. E você vai ser usado a partir do momento que você aprender a ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque é Ele que sabe todas as coisas, e a Bíblia diz que é Ele que conhece as profundezas de Deus. Ok? Vamos lá. Quarto ponto. Jesus foi levado aos céus, mas enviou o seu Espírito para habitar em nós. Eu li, está lá em João 14:8. Né? Ele diz, não vos deixarei órfão, mas eu voltarei para vós. O que significa isso? Quando Jesus estava com os discípulos, tudo o que eles precisavam, quem estava lá para resolver? Jesus. Jesus falou, não se preocupem. Não chorem, não fiquem tristes. Eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito, o ajudador, o consolador, o Espírito da verdade, aquele que vos guiará a toda a verdade e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então nós não estamos sozinhos. Se hoje existe uma situação que nós não conseguimos resolver, nós podemos buscar a presença do Senhor através do Espírito de Deus, porque hoje Ele habita em nós. Então, não pense que o momento que nós vivemos é diferente do momento que os apóstolos viveram, porque Jesus estava lá fisicamente, mas hoje o Espírito Santo está aqui habitando dentro do nosso espírito. Quinto ponto, né? A nova aliança é chamada de ministério do Espírito Santo, está lá em 2 Coríntios 3:8. Então, presta atenção, meu irmão. A nova aliança é chamada de ministério do Espírito Santo. Nós não vivemos na nova aliança? Esse é o trabalho do Espírito Santo, não é meu, não é seu. É o trabalho do Espírito. Como eu não vou ouvir o Espírito, ou como eu não vou interagir com o Espírito e conhecer as coisas do Espírito, sem que a dispensação que nós vivemos é chamada na Bíblia de ministério do Espírito. Então precisamos relacionar com o Espírito de Deus.
Sexto ponto, nós vemos a participação da Trindade na manifestação dos dons, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo está envolvido nisso. Está aqui no 1 Coríntios capítulo 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor Jesus é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é Deus, o Pai, que opera tudo em todos. Ok? Sétimo ponto, que a manifestação dos dons tem um fim proveitoso. Então, o dom espiritual não é para você se mostrar, não é para você se beneficiar disso, mas é para você trazer um fim proveitoso. Qual que é esse fim que nós lemos? A edificação do corpo de Cristo. Todas as vezes que Deus quer fazer algo através da sua vida, você precisa entender que é para a edificação do corpo. Não é somente em benefício próprio seu, mas Deus está pensando na sua igreja. Oitavo ponto é a classificação dos dons, e eu acho que nós vamos terminar de compartilhar isso aqui nessa manhã, né? E o nono ponto é que o Senhor distribui os dons, porém nós podemos buscar os dons. Então presta atenção, se por um lado a Bíblia diz que é o Espírito Santo que distribui os dons, por outro lado a Bíblia nos ensina, buscai os dons com zelo. Então se de um lado, mas peraí pastor, é Deus que dá os dons ou eu que busco? É os dois, irmão. É Deus que dá e é você que busca para Ele dar para você, amém? Precisamos entender que há uma interação, Deus não está trabalhando sozinho. Você precisa ouvir o Espírito, buscar, ouvir a voz de Deus e clamar, buscar os dons espirituais, porque Ele vai te dar, ok? E décimo ponto, e o último para a gente começar a palavra, nós temos uma responsabilidade com os dons que recebemos, e Ele não opera sozinho na nossa vida. O dom de Deus, os dons que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, Ele não opera sozinho. Você não vai acordar e começar a profetizar para as pessoas, e Deus vai pegar a sua boca e ela vai falar sozinho. Essas coisas não vão acontecer com você. O dom não opera sozinho. Você vai interagir com o Espírito de Deus. Olha esse texto aqui, 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente, descuidado para com o dom que há em ti. Se o dom, meu irmão, vai operar sozinho, o Espírito Santo vai operar sozinho, por que tem você descuidado com o dom? Ele vai funcionar de todo jeito, sim ou não? Não, não vai. Se eu for descuidado, o dom não vai funcionar. Eu tenho que ser cuidadoso com aquilo que Deus me deu. Eu tenho que orar, eu tenho que regar, eu tenho que buscar a palavra de Deus, eu tenho que interagir com o Espírito Santo. 2 Timóteo 1,6 fala a mesma coisa. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom que há em ti, torne vivo de novo, acenda essa chama, alimenta esse fogo que uma vez foi derramado sobre você. Então essa é a responsabilidade sua e não de Deus, ok? Então vamos lá agora, nós paramos em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12. Nós lemos aquele dia até o 11 e hoje vamos complementar e terminar até o 14, amém? São os 3 capítulos que falam completamente sobre dons espirituais. Então vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Né? Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Então, se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, presta atenção. Cada um tem uma função. Cada um é um membro do corpo de Cristo. E os membros unidos, eles vão funcionar. Se você arrancar a sua mão do seu braço, ela não vai servir para nada. Se você acha, né, que porque você não é a parte importante do corpo, não é o olho, você não é do corpo, você continua sendo do corpo, você continua tendo função importante. E Deus distribuiu a cada um, colocando o membro como lhe aprouve. Então você precisa entender que você é importante no reino de Deus. O Senhor precisa de você. Você tem uma função especial no corpo, ainda que você pense que não. Olha o versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Aí todo mundo quer ser olho, todo mundo quer ser boca. Como que o corpo seria constituído? A obra de Deus, ela é completa. O irmão do seu lado tem alguma coisa que você não tem. Deixa eu contar algo para você aqui. Eu fui ministrar numa igreja, deve ter uns 2, 3 anos. E eu meditei, preparei, falei, glória a Deus, hoje vai ser um culto abençoado. Quando cheguei lá, falei, quer saber? Eu não vou ministrar isso aqui não, vamos ver o que Deus vai fazer aqui. Hoje eu quero estar
livre, né? Tem dia que eu gosto de ministrar com liberdade. Eu tenho liberdade no espírito, mas às vezes eu tenho uma palavra ali que Deus me deu e eu caminho diante dela. Nesse dia eu não sabia o que eu vou fazer, eu falei, vamos lá e vamos ver o que vai dar. E eu continuei, comecei a pregar, comecei a contar meu testemunho, e foi lendo texto, a palavra foi uma bênção, a palavra fluiu, foi um culto poderoso. Irmãos, depois de eu contar assim, coisas extraordinárias, eu senti no meu espírito, eu preciso fazer um apelo. Porque eu contei como Deus tinha transformado a minha vida, como Deus, né, tinha me chamado, como tinha me dado uma família, as coisas que Deus tinha feito na minha vida. Então, assim, eu senti naquele momento precioso ali de fazer um apelo. E a igreja estava cheia. Meus irmãos, quando eu falei, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Aí, cri. Aí eu olhei, quase que eu falei assim, não, vocês não estão entendendo. Quem quer entregar a vida para o Senhor Jesus? Quem quer ser salvo? Quem quer ter o nome escrito no livro da vida? Quem quer deixar de ser pecador e passar a ser filho? Quem quer deixar de ser pecador e passar a ser santo? Né? Mas não funcionou, continuou do mesmo jeito. Usei todas as cartas que eu tinha na manga, Rogério. Tudo que tinha, todas as técnicas que eu tinha para usar ali, não funcionou nenhuma. E a minha esposa está aqui, ela estava exatamente naquele dia, ela viu o que aconteceu. E nós precisamos aprender que nós precisamos um dos outros. Eu não sou pé, eu não sou mão, eu não sou boca, eu não sei o que eu sou. Mas eu sei que eu não sou duas coisas, eu sou só uma. E nós, para funcionar e para sermos perfeitamente como o corpo, nós precisamos entender as funções um dos outros. Então Deus fez você dependente do seu irmão. Eu não faço nada sozinho, irmão. Eu dependo dos irmãos aqui, eu dependo de estar junto no corpo. Eu só sou corpo se eu estiver ligado junto com você. E aquele pastor pegou o microfone, meus irmãos. E ele falou o seguinte, vamos cantar agora uma canção. Aí os irmãos começaram a cantar. Ele falou, enquanto essa canção é ministrada, eu sei que Deus falou no seu coração, e você quer entregar a vida para Jesus. Começa a vir à frente. Rapaz, mas eu fiquei com uma raivinha gospel daquele pastor naquela hora. Todo mundo vem na frente. Aquele tanto de gente entregando a vida. Eu falei, o que é isso? O cara só colocou música. Será que é essa que é a técnica? O cara só colocou a música. Mas não, irmão, ele tem algo que eu não tenho. Eu fui lá e preguei. Mas na hora de entregar a vida para Jesus, foi ele que foi lá e falou. Deus não deixou eu fazer tudo sozinho. Porque um é corpo, um é olho, outro é orelha, outro é nariz. E eu falei, meu Deus, eu tenho muito que aprender. E tenho. E aquele dia eu aprendi, porque eu estava lá e estava vendo. Eu quero falar isso aqui, né? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Nós aprendemos por meio do exemplo. E é assim na casa de Deus. Aquele dia eu fiquei observando o que estava acontecendo. Né? No final, tem até as fotos lá, minha esposa orando, aquele tanto de gente. Foi um mover poderoso ali, mas o meu trabalho se encerrou naquele momento. A partir dali foi só impor as mãos e orar, ministrar, cura, profetizar sobre as pessoas que estavam lá. Mas, para a glória do Senhor Jesus, muitas pessoas foram salvas naquela noite. Agora, se tivesse dependido de mim, ninguém, eu não sei se eles iam voltar para a casa deles à noite e entregar a vida deles para Jesus, eu não sei o que ia acontecer, mas eu sei que aquele pastor ali só pegou o microfone e ele falou só isso, ele não falou mais nada, pegou o microfone, a canção está sendo tocada, você foi tocado por Deus, e você que foi tocado por Deus, enquanto a canção toca, começa a vir à frente, que você vai entregar a sua vida para Jesus nessa noite, nós vamos orar com você. O negócio encheu lá na frente. O que nós precisamos aprender? Que nós dependemos um dos outros. Tem função no corpo que você deve buscar ela, amém? A Bíblia diz, buscai com zelo os dons espirituais. Então nós não temos todas as coisas e dependemos uns dos outros, né? E o texto, 1 Coríntios capítulo 12, encerra falando a respeito do corpo, né? E 1 Coríntios capítulo 13, continua falando a respeito dos dons espirituais, nos ensinando que o amor é o dom supremo e está acima de todos os outros dons. E aí nós vamos para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Que diz o seguinte, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. O que a Bíblia nos ensina? Procurar, buscar os dons espirituais. Mas principalmente que profetizeis. Né? Então, só falando algo a respeito do 11º ponto que eu falei o último aqui, para fluir nos dons nós precisamos entender a unidade, né? Esse era o tópico que eu nem falei, mas está lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? Para fluir nos dons nós precisamos entender a unidade. E aqui então o apóstolo Paulo começa a falar a respeito do dom de profecia, e ele fala que nós devemos buscar o dom de profecia, principalmente entre todos, o dom de profetizar. Pastor, por que nós temos que buscar o dom de profetizar acima dos outros? Porque o que profetiza edifica a igreja, ok? A profecia é para edificação do corpo de Cristo, mas o apóstolo Paulo vai continuar ensinando. Vamos lá, versículo 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus,
visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Presta atenção. Quem ora em outras línguas não fala a si mesmo, ele fala a Deus. E em espírito ele está falando o quê? Mistérios. Por quê? Porque ninguém entende e ele está falando com Deus, e são mistérios. Mas o que profetiza, então ele está fazendo uma comparação entre quem está orando em língua e quem está profetizando. Quem ora em línguas não fala a homens, fala a Deus. Quem profetiza fala aos homens. Por isso é mais importante profetizar do que orar em língua. Porque você vai ver no versículo 4 que aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. E pode voltar no 3 para a gente continuar. Mas o que profetiza fala aos homens. Como? Edificando, exortando e consolando. Então existe uma função tríplice da profecia na palavra de Deus. E qual é a função da profecia? Por que existe uma profecia? Por que alguém traz uma palavra da parte de Deus para mim? Simples. Ah, pastor, agora eu vou ter que mudar meu caminho, mudar minha rota, mudar minha vida, porque eu ouvi uma palavra. Presta atenção, essa palavra exortou você? Não. Ela edificou você, você recebeu ela como algo vindo da parte de Deus, que está edificando e construindo a sua fé? Não. Essa foi uma palavra que consolou algo que você estava buscando da parte de Deus, essa palavra veio como um bálsamo, e consolou o seu coração? Não. Então é igual comer peixe, irmão. Come o filé e pega o espinho e joga no lixo. Você não gosta da cabeça, do rabo, não sei. É profecia desse jeito. Não pense que você precisa ficar preso em uma profecia. Eu já vi tanta gente, meu Deus, mas profetizou, agora o que eu vou fazer? Eu já vi pastor profetizando para a pessoa que tinha que casar com o filho dela, porque o menino não casava mais, eu tinha que profetizar para a pessoa, e agora eu vou ter que casar com ele. Meu irmão, ninguém é obrigado a ficar preso em profecia nenhuma, e nós vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito disso aqui. Você é obrigado a obedecer a palavra do Senhor. E nem é obrigado você faz isso se você quiser. Mas se você quiser andar num caminho perfeito, você precisa estar debaixo e alinhado com a vontade e com a palavra de Deus. Amém? Então, nós não precisamos ficar presos a uma profecia. Por quê? Eu vou pulando para alguns versículos lá na frente, depois nós encerramos o capítulo 14. Mas vamos ler o versículo 29 para você entender. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Pastor, o que é isso? Paulo está falando da ordem do culto, para não virar bagunça, um orando em língua, outro profetizando, outro cantando. Estava bagunça a igreja de Corinto. Paulo falou, peraí, vamos fazer o seguinte, você quer profetizar, irmão? Então profetiza. Depois da sua vez, um outro profetiza, depois profetiza. Por reunião, 3 eu ia falar profetada, mas não pegar muito bem. 3 profetizadas, tá bom, por culto, no máximo 3. E os outros façam o quê? Julguem. A profecia, ela deve ser julgada. Como que eu julgo a profecia? De acordo com a exortação, a consolação ou a edificação que o Espírito Santo trouxe ao seu coração. Se não trouxe nada disso, irmão, você vai continuar amigo da pessoa que profetizou. Você não precisa ser inimigo dele, não. Se você quiser, você fala para ele, deu errado a profecia, não bateu não. Mas se você não quiser, você não fala nada. Não sei como é que você vai lidar diante dessa situação. Mas entenda, você não é obrigado a ficar preso numa profecia que você julgou ela e você não achou ela alinhada com a vontade de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo aqui? Não tem que ficar preso. A profeta, meu irmão, a profecia tem que ser julgada. E o profeta, pastor, o profeta tem que ser amado, cuidado, assim como todos os outros ministérios na casa do Senhor. Se ele profetizou algo errado, a gente não sabe a intenção. Nós vamos ver aqui que nós estamos aprendendo a profetizar, irmão. Pastor, tem como errar? Tem como. Nós vamos falar a respeito disso aqui. A profecia não é algo que vem e você não tem como errar, não. Aliás, nenhum dos dons espirituais é dessa maneira. Pode acontecer que você se equivoca. Assim como você pode interpretar um texto errado ou tantas outras coisas. Por quê? Olha o versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ah, mas não fui eu que falei não, minha boca que falou, desculpa que eu tinha ter feito aquilo lá, eu não queria ter profetizado não. Não, você abriu a sua boca e a voz saiu daí porque você quis. Ah, pastor, mas eu não dei conta de me controlar. Deu, você dá conta de se controlar. Faz o teste, o dia que o fogo do Espírito Santo vir, você falar, eu vou me controlar. Você consegue, por mais que você quer chacoalhar, mas você consegue, porque o espírito do profeta, ele está sujeito ao profeta. Não existe nada, meu irmão, que você faça que está fora do seu controle. Senão era bom demais, eu ia chegar aqui e fazer um monte de coisa. Não, foi Deus que me usou dessa forma. Então, se vocês quiserem, vocês vão lá e falam com Deus. Mas Deus é inteligente. Ele deixou isso aqui escrito para a gente saber. Fala, nananina não.
Esse espírito está dentro de você e te controlando aí, ele está sujeito a você mesmo, porque o profeta é a pessoa, e o espírito dele é ele mesmo, está dentro dele, a parte dele que se relaciona com Deus. Quantos estão entendendo o que significa isso? O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, né? Ah, mas eu rodei, não sei o quê, caí, ok. Eu sei que existe uma influência do poder do espírito sobre nós, e ela vem mesmo, isso acontece, mas acontece de maneira que você está sujeito, seu espírito está sujeito, o seu corpo está sujeito ao seu espírito. Então nunca pense que Deus vai pegar a sua boca e falar as coisas, ou que Deus vai fazer alguma coisa com você lá, né? Igual, não sei, talvez você já viu, o cara vai orar com outro para você ser curado lá e dá um tapa na cara, pá, você vai ser curado, não sei, alguém já viu uma coisa dessa aí, mas existe isso. Aí ele vai falar o quê? Não, minha mão que andou sozinho deu um tapa na sua cara. Não, a mão dele foi porque o cérebro dele falou, mão, dá um tapa na cara dele, e a mão obedeceu. É ou não é, irmãos? Quem já estudou isso aí, biologia, né? Tem um comando aqui no cérebro que manda a mão da pessoa mexer e dar um tapa. Não acontece sozinho. Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, meus irmãos. Parece que eu estou falando uma coisa que não é importante. Isso aqui é muito importante. Eu sei que os irmãos estão rindo aí, mas isso é importante você entender. Se você entende que o seu espírito está sujeito a você, você vai ser caminhado debaixo de Deus, e aí você vai decidir, tanto pelo lado de ser usado por Deus ou não ser usado. Porque quando Deus fala ao seu coração, e você também não é usado por Deus, foi o seu espírito que estava sujeito a você, que não respondeu ao chamado de Deus. Eu lembro um dia, irmãos, que eu saí do culto, que estava dentro da nossa igreja, e passou um casal na minha frente. Irmãos, eu não sei o que estava acontecendo, eu não sei o que aconteceu com eles. Tomara que eles estejam vivos, né? Mas eles passaram na minha frente, eu não aguentei, eu comecei a queimar. Vai lá falar com eles agora. Eu comecei a ficar inquieto, eu falei, não, eu estou com algum problema. Meu irmão, que lá começou a ferver dentro de mim, eu comecei a tremer, eu tenho que falar com esse cara. Eu não fui, eu era novo convertido, eu não fui. Você está entendendo? O meu espírito está sujeito a mim. Pastor, mas se Deus quisesse falar com eles, Deus não tinha falado para você o que você tinha que falar? Nós vamos chegar lá também aqui. Mas não é assim que as coisas de Deus funcionam. Porque em parte nós cremos, em parte nós profetizamos. Nós não temos todo o conhecimento, irmão. Nós não entendemos todas as coisas. As pessoas têm um entendimento muito errado a respeito do profeta, a respeito do ministério na casa de Deus. Olha o profeta Elias, meu irmão. A Bíblia diz que aquele cara lá fez descer fogo do céu, que lambeu até o resto da água que sobrou, lá no rei que ele colocou, quando ele fez os desafios ali, diante dos profetas de Baal. Mas a Bíblia diz que no outro dia não, mais para frente, ele estava debaixo de uma árvore, falando, Senhor, me mata, porque Jezabel está atrás de mim e quer me matar. Deixa eu falar um negócio para você aqui. O cara venceu uma batalha com os profetas, contra os ídolos e os seguidores de Baal, uma batalha que ele chega, zombou. Por que o Deus de vocês não está ouvindo? Não, por que ele não manda descer fogo do céu? Enquanto Deus fez descer fogo do céu, meu irmão, um momento poderoso, meu irmão, ninguém me segurava mais depois daquele dia. Eu fiz descer fogo, eu estava igual o Tiago e João, vamos fazer descer fogo aqui, tudo quanto é lugar, toda hora. Mas Elias estava lá, Jezabel está atrás de mim. A vida do profeta é assim, irmão. Um dia nós estamos orando e está curando pessoa, no outro dia eu estou com dor de barriga, dor de cabeça, orando para alguém me ajudar e me socorrer. As coisas são assim na palavra de Deus. Paulo foi orientado a Timóteo, bebe vinho para cuidar de você, e tantas outras coisas na Bíblia que a gente vê que acontecia, naufrágio, perseguição, perigo, espada. Mas o apóstolo Paulo não era aquele que ressuscitava morto, orava, era, meu irmão, mas ele também era preso, era açoitado e muitas vezes, tomava chibatada, passava por perseguição, passava fome, ficava preso no esgoto, mas era um homem de Deus, que quando o Espírito falava, as coisas aconteciam. Mas a pessoa precisa entender, não, o profeta é o cara que ninguém toca, ele nada acontece. Um homem de Deus que é usado nos dons espirituais, ele sabe tudo, ele tem discernimento de todas as coisas, nada dá errado na vida dele. Esquece, irmão, vamos ler a Bíblia, entender o que a Bíblia fala. Por isso o apóstolo Paulo falou, não seja ignorante a respeito dos dons espirituais, ok? Tem um texto que eu quero ler aqui, depois nós achamos ele, vamos lá. Eu sei que o texto fala que, vamos para o 14, deixa eu ver aqui, 14:25, vamos lá. Não, deixa eu achar aqui, que a gente vai dar uma sequência nisso que eu estou falando aqui. É 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos lá, versículo 5, vamos continuar aqui, depois a gente vai andando mais para frente então. Então nós precisamos entender, né, que a profecia ela pode ser julgada, e nós também entendemos que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Olha o versículo 5, eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação.
Se eu profetizei, eu sou superior a quem ora em outra língua. Mas se eu oro em língua e alguém interpreta, isso é igual a uma profecia. Então, um equivale ao outro. Se eu oro em língua aqui, meu irmão, e alguém interpreta, isso é uma profecia. Nós dizemos que a oração em língua é nota de 50, interpretação é outra de 50, e a profecia é nota de 100. Orou e interpretou, é igual a profecia, né? E eu já falando aqui a respeito desses 3 dons. Vamos lá. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Paulo está falando como que ele pode proceder na casa de Deus. Ele pode ser usado na palavra de conhecimento, ou ele pode ser usado na palavra de sabedoria, ou ele pode ser usado no dom de profecia. Ele fala o seguinte: agora, se eu for para vocês orar em outra língua, qual o proveito você vai ter? Vamos supor que tudo que eu falei até agora era em língua. O que você ia ter entendido até agora do que eu falei aqui? Salvo se não houvesse interpretação. Nada, né? Por que Paulo está falando isso? Porque os irmãos estavam orando lá, certo? Que eles estavam na frente lá, orando em língua, orando em língua, orando em língua, ninguém interpretava e eles continuavam lá. E Paulo falou: meu irmão, vocês continuam orando em língua, ninguém vai entender nada. Olha o versículo 7. E Paulo explica, né, faz uma analogia aqui. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, como emite sons, se não os derem bem distinto, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Como que eu vou treinar e edificar os irmãos se eu estou orando em língua e eles não estão entendendo o que acontece? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então eu posso chegar aqui e ficar só orando em língua, orando em língua, orando em língua, orando em língua, orando em língua. Ninguém vai entender nada, porque era como se eu estivesse falando para o ar. Mas era isso que estava acontecendo na igreja. Há sem dúvida muitos tipos de voz no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejai dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Você procura os dons espirituais? Então procure progredir. O que é isso? Procure crescer nos dons. Procure desenvolver os seus dons. Então, se orou com uma pessoa, não foi curada, você vai orar com a outra. Você orou e profetizou, deu errado, você vai orar e profetizar de novo. Você vai procurar progredir, entender como Deus fala, como as coisas acontecem. Assim também vós, versículo 13, pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que a possa interpretar. Se eu estou só orando em língua e ninguém entende nada, alguém tem que orar para que haja interpretação, para que a igreja seja edificada. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então vamos parar só um minutinho aqui no 14:4, para mim falar um pouco a respeito da oração em línguas, né? Quando ela é sem interpretação, você fala aos homens, a Deus e não aos homens, ninguém entende você fala mistérios, você edifica a si mesmo. Então presta atenção, quem ora em outras línguas edifica a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja, por isso é superior. Agora, você está achando que se edificar é ruim? Você está achando que edificar a sua fé é ruim? Meu irmão, como você quer fluir nos dons espirituais se você não edifica a sua fé? Então a oração em línguas é uma chave para você fluir nos dons espirituais. Por quê, pastor? Porque quanto mais eu orar em línguas, mais a minha fé vai ser edificada. Quanto mais a minha fé é construída e edificada, mais eu vou ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Porque quando eu oro em línguas, eu não falo a homens, eu falo a Deus. Então, se eu falo muito a Deus, eu vou aprendendo a falar com o Espírito de Deus, a me relacionar com Ele. E eu estou falando os mistérios de Deus, porque ninguém o entende. Então, a oração em línguas é uma chave para fluir nos dons espirituais, porque ela edifica a sua fé. Pastor, eu estou sem fé, então oro em línguas. Porque quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Então, eu costumo dizer, foi batizado no Espírito Santo, não foi só para você ficar feliz no dia que você foi batizado no Espírito Santo e orou em línguas. Essa oração é uma chave para a sua edificação pessoal. E o funcionamento da sua fé vai depender da prática desse dom. Quanto mais você orar, mais a sua fé vai ser edificada, né? E quando eu oro em outras línguas, a Bíblia diz que o meu espírito ora de fato. E a minha mente fica infrutífera. Pastor, eu estou orando, parece que eu não sei o que eu estou falando. Você não sabe mesmo não. Porque quem está orando é seu espírito. Você vai saber o que você está orando quando for sua mente. Mas a Bíblia diz que quem ora em outras línguas é o seu espírito que está orando. Onde você ouve a Deus, meu irmão? No seu espírito. Aonde você se relaciona com Deus? No seu espírito. Quando você está orando em línguas, o seu espírito está orando de fato e você está edificando o seu espírito. Então você vai compreender mais as coisas de Deus, ter mais facilidade para ouvir o espírito, ter mais revelação da palavra. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai ter compreensão das coisas espirituais. Por quê? Porque o homem natural entende das coisas naturais, mas o homem espiritual compreende as coisas do espírito, né? E com interpretação equivale a
profecia. Então vamos lá, vamos continuando, para a gente finalizar o capítulo 14. Que farei, pois? Orarei com o Espírito. Então Paulo está falando o seguinte, olha, se eu só orar em línguas aqui ninguém vai entender nada, então o que é que eu faço? Paulo responde no versículo 15. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Então nós estamos cantando com a mente, enquanto nós estamos cantando um louvor, sim ou não? Mas nós também estamos cantando com o nosso Espírito, porque nós estamos dentro da presença de Deus, abrindo nosso Espírito, tocando em Cristo, né? Se tu bem disseres apenas em Espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Então os irmãos chegam na igreja, você recantori balabassou. Aí o irmão, aí o que aconteceu? Paulo está falando, se você, vamos supor que eu estou dando ações, eu estou agradecendo a Deus em línguas, eu não sei o que eu estou falando. Como alguém vai falar amém ou dar graças a Deus sem que ele não sabe o que eu estou falando? Né? Visto que não entende o que dizes. Porque tu de fato dá bem graças, mas o outro não é edificado. Então quando você está orando em língua, você está dando graças a Deus, você está agradecendo a Deus, está fazendo uma oração de agradecimento, mas a Bíblia diz que o outro não é edificado. E quando nós estamos juntos, qual que é o propósito principal? Edificação do corpo de Cristo. Versículo 18, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. O apóstolo Paulo falou, né? O pastor fica falando esse trem, o apóstolo Paulo falou também. Eu dou graças a Deus porque eu oro mais do que todos vocês em línguas. Por quê? Por que Paulo escreveu mais de 70% do Novo Testamento? Por que Paulo falou, conheço um cara que subiu até o terceiro céu, ouviu coisas que são indizíveis, eu nem posso compartilhar com vocês, porque era alguém que orava em línguas, tinha revelação da palavra de Deus, tinha relacionamento com Deus, então ele falava, eu oro mais em língua do que todos vocês. Quem ensinou sobre dons espirituais? Apóstolo Paulo. Quem escreveu 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14? Apóstolo Paulo. Por quê? Porque orava mais em língua do que todos os outros. Então era alguém que tinha revelação da parte de Deus, entendia sobre as coisas espirituais, porque orava em língua. Agora o versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, ok, vamos para o versículo 31 agora. Essa é a parte boa. Todas são, né? Porque todos podereis profetizar, uns após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Aleluia. Essa aqui é a palavra que eu quero ministrar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Pode deixar lá. Sobre isso que eu quero falar nessa manhã, nós possamos crescer aqui nos dons espirituais a respeito disso. Primeira coisa, nós precisamos aprender com esse versículo junto. O que nós temos aqui que tirar de lição desse versículo 31? Que todo mundo pode profetizar. Fala, aleluia, Jesus. Eu posso profetizar. Eu posso ser boca de Deus aqui na terra. Eu posso ser usado pelo Senhor. Todos podem profetizar. Repita comigo. Todos podereis profetizar. Então a profecia não é um grupo seleto de pessoas. O apóstolo Paulo fala, todos podem profetizar. Glória a Deus. Todo mundo aqui pode ser usado e pode fluir nos dons espirituais. Mas como que nós fazemos isso? Um após o outro, como nós já dissemos, para não houver bagunça na casa de Deus. Para que vai profetizar um após o outro? Para todos aprenderem e serem consolados. Deixa eu ler esse texto aqui no versículo 26. Nós vamos ler todo o 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ler o 26 agora. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Deixa nesse versículo. Seja tudo feito para edificação. Meu irmão, presta atenção aqui. Esse aqui é o sonho de qualquer pastor, de qualquer homem de Deus. Vamos fazer uma reunião? Vamos. Espera aí, calma. Quem aqui tem profecia? Eu. Espera aí, só um minutinho. Quem aqui tem salmo? Eu. Quem tem palavra de conhecimento? Eu. Quem tem doutrina? Quem tem ensino? É isso aqui que a igreja tem que fluir dessa maneira. Os irmãos precisam entender que isso aqui é uma célula. Isso aqui é uma reunião dos irmãos, do povo de Deus reunido. O que você trouxe para a reunião, meu irmão? O que tem dentro de você? Que você tem recebido de Deus, que você tem para trazer ali? O apóstolo Paulo está falando, quando vocês reunir, um tem salmo. Né? Eu, por exemplo, eu tenho salmo. Só que ninguém me dá oportunidade aqui nessa igreja. Ninguém me deixa cantar aqui. Mas toda vez que eu vier para o culto aqui, eu tenho um salmo. Eu tenho uma canção guardada no meu coração, um louvor ao Senhor. O dia que alguém me der uma oportunidade, eu vou cantar, né? Mas o outro tem o quê? Doutrina. Então alguém tem um ensino para trazer ali, para aqueles irmãos. Mas o outro quer orar em língua. Agora, se ele quer continuar orando em língua, que ainda outro tenha interpretação. Está entendendo, Rogério?
Negócio que é reunido o povo de Deus, o povo que anda no Espírito, o povo cheio do Espírito Santo, o povo que tem a palavra. Nós carregamos a palavra de Deus, irmãos, amém? Nós temos a resposta para as pessoas. Você precisa entender que você carrega a resposta para as pessoas. Você precisa entender que o Espírito Santo habita dentro de você, meu irmão. Aleluia. Quando alguém falar, oh, irmão, vem cá na minha casa orar, você vai falar, eu vou mesmo. Chamou, se chamou é porque tem alguma coisa aí, senão não tinha chamado. Quando a porta abrir, meu irmão, você tem que entrar com o pé e tudo. Vai com tudo. Mas pastor, mas ninguém falou nada. Falou, nós estamos pregando tudo isso aqui é a palavra de Deus para você entender que você é apto, que todos podem profetizar. Eu já contei isso muitas vezes, mas eu vou contar de novo. Nós tínhamos um trabalho lá no Hugo de orar com as pessoas, né, que estavam com seus familiares dentro do Hugo ali. O pessoal vem de fora, Bahia, tudo quanto é lugar, fica sem comida, sozinho, sem amparo, né, e a gente ia lá para orar com essas pessoas, para levar a comida para elas, para levar uma palavra de Deus. E um dia eu estava lá em casa, nos primeiros dias que eu ia, eu falei, Deus, eu vou chegar lá e vou falar o quê para a pessoa? Eu estava sozinho lá em casa orando. Eu vou falar o quê? Tudo bem? A pessoa está internada, está quase morrendo, você está fazendo o quê? O que eu vou falar para a pessoa que está lá, com a pessoa que está morrendo? O que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Deus, eu não vou. Eu estava lá em casa emburrado, sozinho com Deus e o povo me esperando já na hora de eu ir. Aí o Espírito Santo me falou claramente, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Espírito Santo, dentro de você existe um rio fluindo. Só vai lá e abre a sua boca que vai sair. É assim que funcionam as coisas de Deus, meu irmão. Você não vê no exterior para depois a coisa entrar aqui dentro, não. Primeiro você tem que abrir a sua boca, é aí que Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Sempre foi assim, meu irmão, com todas as pessoas. Quando Jesus queria curar alguém, estende a mão, seja curado. O cara era curado. Sempre tinha um passo de fé, sempre tinha algo que Jesus estava, né, vai lá e lava-se no tanque de Siloé. Sempre tem algo ali para aquela pessoa ter que crer e tomar posse daquilo ali. Amém, irmãos? Então dentro de você existe um rio que está fluindo. Quantos creem aqui? Presta atenção em mim. Você crê que dentro de você existe um rio? Aleluia, irmão. Você pode ser usado por Deus, você foi chamado por Deus. Todos nós podemos profetizar. Olha o versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente até que haja intérprete. Então vai ficar orando em língua, que haja algum intérprete, não tem? Vamos partir para salmo, para doutrina, para palavra de conhecimento, e vamos que vamos. Versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Já falei sobre esse versículo, mas todo mundo fala, pastor, não tem intérprete, então fique calado. Não é para orar em língua mais não. Lê o resto do versículo, fique calado, falando consigo mesmo. Como é que eu fico calado falando? O texto está falando, fique calado, falando consigo mesmo com Deus. Ou seja, continue orando só você e Deus. Ora você e Deus. Para que você está orando alto? Se você orar alto, alguém tem que interpretar. Ok? Pastor, mas então por que às vezes você ora em língua aqui em cima? Porque eu estou edificando a minha fé. Aí já não é a sua. Aí é a minha. Calma que daqui a pouco o negócio vai chegar aí. Porque primeiro eu me edifico, para depois eu trazer uma palavra para você. Então às vezes que eu oro em línguas é porque eu estou edificando a minha fé. Simples. Por que você faz isso, pastor? Porque eu estou edificando a minha fé. Uma vez eu ouvi uma palavra do pastor Luiz, meu irmão, tremenda. Porque tem hora que eu acho que eu invento as coisas. Mas depois nós descobrimos que elas existem, Rogério. E eu sempre que eu vou orar ou fazer alguma coisa, eu gosto de orar em língua, eu gosto de aquecer meu espírito. Eu já falei isso aqui umas outras vezes, eu gosto de aquecer, eu gosto de orar em língua, eu gosto de pôr um louvor que eu gosto de glorificar, pronto, agora eu estou pronto. Eu pensava que eu inventava isso, o pastor Luiz ensinou. Falei, irmão, você tem que aquecer o seu espírito. Eu falei, rapaz, esse trem existe mesmo? Pensei que eu tinha inventado isso. E ele começou a ministrar, a mostrar na palavra de Deus como que a gente tem que ser fervoroso, tem que aquecer, a gente tem que adorar, a gente tem que louvar, a gente tem que glorificar, a gente tem que orar em línguas. Nós temos que acender a chama do fogo do Espírito está dentro de nós, amém? É assim, quando Pedro começou a pregar, no primeiro sermão, a Bíblia diz que ele começou a ficar cheio do Espírito Santo, ele começou a citar texto, e aquela palavra foi vindo, meu irmão, e ele foi crescendo, e sendo cheio do poder de Deus. Por isso a Bíblia diz em Efésios 5,18, não os embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que eu me encho do Espírito Santo? Aí o aquecimento, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças ao Senhor. Coração agradecido, falar a palavra. Meu irmão, confessa, eu sempre falo, começa a confessar a palavra de Deus. Está numa situação difícil, começa a confessar o que a verdade da palavra de Deus fala a seu respeito. Daqui a pouco você começa a crer e falar, rapaz, é mesmo. Por que eu estava preocupado? Pensei que esse problema era grande, ele é pequeno, Deus está comigo, eu sou filho de Deus. Que Ele quer por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você fala, peraí, Deus por nós, quem é contra nós? Daqui a pouco sua fé está edificada, você já começa a ver aquele problema de outra maneira. Sim ou não? Não? Amém. Então vamos lá, né? Pode deixar no versículo 31. Porque todos podereis profetizar,
um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Quando Jesus, pela última vez falou aos discípulos ali, foi assunto aos céus, em Mateus capítulo 28, versículo 19, a Bíblia diz que ele deixou instruções claras para os discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então presta atenção, as coisas no reino de Deus foi determinada por Deus para funcionar como modelo e exemplo. Jesus veio, ele fez tudo, e ele falou: olha, o Espírito vai vir e vai lembrar vocês todas as coisas que eu vos tenho falado. Quando Paulo estava ensinando a igreja, ele falou: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando Paulo foi ensinar Timóteo, Paulo falou para Timóteo: seja modelo, seja padrão, seja fiel na fidelidade, no amor, no zelo. O que Paulo falou para Timóteo? Você tem que ser um padrão. E essa palavra no original, padrão, é mais ou menos aquele ferro que você fura o boi e fica uma marca lá, já viu? É um modelo. Você tem que reproduzir. Então Deus estabeleceu as coisas no reino de Deus para nós aprendermos como modelo. E aqui está a chave para você fluir nos dons espirituais, meu irmão. Sabe por quê? Porque o texto diz o seguinte: todos podem profetizar um após o outro. Para quê? Para você aprender. Profetizar você não nasce sabendo, você aprende. Pastor, mas não está falando aprender, não é ensino. Não, a profecia não tem função de ensino. Ela está para exortar, edificar e consolar. Aí depois o texto diz: e serem consolados. Então está falando a respeito dos dons espirituais. Ore um e outro interprete. Depois você vai profetizar e todos aprendam. Como que eu aprendo a profetizar? Aprendendo, igual andar de bicicleta. Como que eu aprendo a orar e curar as pessoas? Aprendendo. É assim que você aprende. Vamos lá para a palavra de Deus, vamos entender? O que Jesus falou quando ele quis ensinar os discípulos a orar? Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, quando fores orares, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Mais à frente do mesmo capítulo, o que ele fala? Vocês, quando forem orar, eu vou ensinar como é que vocês vão orar. Vocês orem assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, Jesus não estabeleceu uma reza, ele mostrou um modelo de oração de como orar ao Pai. Por quê? Porque tudo no reino de Deus é feito através de modelo. Amém? Irmãos, eu não esqueço, quando eu entrei na igreja, tinha um irmão abençoadíssimo, que me ensinou muita coisa, irmãos. Ao ponto de eu sair com ele na rua e eu ficar assim, vendo o que ele estava falando para a pessoa. Como que ele chamava a pessoa? Vem cá, irmão, vem cá, deixa eu dar uma palavrinha com você. Vem cá, você quer receber uma oração? Como é que está a sua casa? Aprendendo como que ele lia a Bíblia, eu estava lá sentado lá, estava vendo. Quando eu me converti, irmãos, sabe como que eu aprendi a pregar? Vendo. É assim que você aprende. As coisas espirituais são assim, meu irmão. Você aprende vendo através do modelo. Deus estabeleceu o modelo na igreja, por isso que existe um padrão para o líder na casa de Deus, porque ele tem que ser modelo para as outras pessoas. Então, quando eu me converti, eu ia lá e alugava um DVD, um DVD? Na minha época era DVD, e colocava lá e assistia aquela palavra. Eu via aquele cara pregando, eu falava: meu Deus, eu quero isso. O cara pregava, ele citava o texto, eu falava: é assim que faz. Como que você aprende a ler, meu irmão? Lendo. Como que você aprendeu a falar? Falando. Como que você aprendeu a ouvir? Ouvindo. Como que você vai aprender a fluir nas coisas de Deus? Vendo. Então eu via grandes homens de Deus pregando e orando, irmãos, e eu queria aquilo e eu observava. Quantas pregações que eu ouvi, meu irmão, ouvindo as pessoas pregar, ensinando, citando textos bíblicos. Pastor, mas então você está falando que tudo é técnica? Não, irmão, não é isso não. Nós estamos falando a respeito de um modelo, de unção que pode ser transferida. Talvez você pense que unção transfere, o cara chega e põe a mão na sua cabeça e passa. Isso aí é só o resultado da profecia, porque Paulo falou para Timóteo, o dom que você recebeu pela imposição de mão através da profecia. Então algo de Deus já tinha vindo da parte deles, já havia ali um relacionamento. Depois Paulo impôs as mãos e sim, ele recebeu uma unção ali. E Paulo falou para ele não desprezar aquilo. Então você aprende as coisas de Deus vendo, aprende seguindo, ouvindo e evangelizar. Eu não esqueço um pastor chamado Gerson Braga. Nunca vou esquecer, meus irmãos. Por quê, pastor? Porque foi a pessoa que eu vi e aprendi como que ora para alguém ser curado. Pastor, aprendi isso? Aprende. Como você acha que eu aprendi a expulsar demônio? Eu acordei um dia e falei, o dia que eu ver um demônio, eu falei: sai daqui, demônio. Eu vi o meu pastor. Eu estava lá na hora que ele estava expulsando demônio. Deixa eu ver como é que esse negócio funciona aqui. Vai, ora. Saiu? Não, deixa eu ver. Saiu. Pronto. Sai em nome de Jesus. Repreende, eu tenho autoridade. A palavra de Deus diz isso. Fui aprendendo as coisas. Como que você aprende, pastor?
vendo como exemplo e modelo na casa de Deus. É assim que nós aprendemos as coisas. E esse pastor, irmãos, Gerson Braga, foi um homem poderoso na obra de Deus. Ele orou lá na igreja, aquele negócio aconteceu, eu falei, meu Deus. Mas o que ficou guardado no meu coração foi o que ele me ensinou. Ele foi a pessoa que eu vi que esse ensino entrou no meu coração, que Jesus cura pessoas. Por quê? Porque ele citou o Salmo 103, versículo 2, né? Não vou ler porque nós não vamos tomar tempo aqui, mas ele citou Isaías 53, versículo 4. Ele citou o Evangelho de Mateus, onde que Jesus ora e cura todas as pessoas para que se cumprisse o que for dito pelo profeta Isaías. Ele citou 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Então ele mostrou o seguinte, olha, na antiga aliança Deus já curava. Os livros, né, de Salmos também citam a cura. Jesus veio e cumpriu aquilo que estava escrito a respeito dele. E quando os apóstolos vieram, eles também citaram aquilo que foi cumprido. Ou seja, toda a escritura, meu irmão, independente da época, Deus cura pessoas. Toda. Deus sempre curou pessoas. E aquela palavra entrou no meu coração. E sempre quando eu vou orar com alguém, já tem algo do Espírito Santo dentro de mim, que Deus quer curar pessoas. Amém? Deus quer. Quando eu vou orar com a pessoa, eu oro crendo que a vontade de Deus é curar pessoas. Aquele domingo que eu orei aqui, irmãos, isso aqui é importante. Eu tenho que sentir alguma coisa. Para meu irmão, você não tem que sentir nada. Se você sentir, glória a Deus, obedeça. Porque o negócio começa e aí já é mais garantido que vai acontecer alguma coisa. Porque você já tem um mistério aí, o negócio está querendo funcionar. Né? Como eu disse, aquele dia tinha um casal passando ali e eu não fui lá neles. Mas domingo aquele dia eu orei. E me pergunta, irmão, se eu senti alguma coisa. Eu não senti nada. Eu orei e não senti nada. Mas eu ouvi testemunho, irmãos. Ouvi muito. Ouvi da Luciana. Falou para mim, o pastor, tinha 3 dias, não sei lá, alguns dias, né? Acho que foi 3 mesmo. Porque eu estava medindo minha pressão estava baixa, estava com labirintite. E quando você orou por labirintite, eu nem ouvi, eu estava orando por outra pessoa. Mas o Anísio chegou e falou, pastor, orou por labirintite, você vai ser curado. 3 dias passando muito mal com labirintite, foi completamente curada. Né? Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo aqui aquele dia. Tinha um irmãozinho que faz um cursão com nós lá. E um dia eu perguntei, quem não foi batizado no Espírito Santo? Ele levantou a mão. E eu estava ministrando uma aula parecida com essa aqui. E o negócio foi aquecendo lá. E todo mundo pensou que no final eu ia orar com todo mundo. Mas acabou o tempo. Eu falei, calma, vai chegar a hora e na hora vai chegar. E aquele dia que nós oramos aqui, eu fiquei sabendo depois que ele foi batizado no Espírito Santo. Então, tem que ter algo dentro do nosso coração, irmãos. Amém? Tem que ter algo. Aquele dia que eu estava orando aqui pelas finanças que o pastor me colocou aqui, né? Uma irmã chegou aqui em mim chorando, irmão. Pastor, aquele dia você orou. Meu irmão, olha se eu tenho cara de eu sei o que aconteceu. Olha se eu oro aqui, eu sei o que está acontecendo aí dentro de você. Não é assim que as coisas acontecem. Você não vai ver bola de fogo, você não vai ver negócio cair no céu. Você vai orar e vai crer na palavra de Deus, que Deus é fiel e vai cumprir a sua palavra, que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por tuas feridas nós fomos sarados. Simples, Ele sofreu para mim. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Eu não preciso ser castigado com doença, porque Jesus já levou minha doença na cruz. Então a irmã falou, pastor, você falou que se eu cresce eu ia ser curada. Ela estava chorando aqui no dia da oferta. E eu fui curado, eu orei e criei. Eu falei, glória a Deus. Mas por que eu estou contando isso, irmão? Para você entender que eu não sei de nada que está acontecendo. O que nós fazemos é orar. O que você tem que fazer é responder aquilo que Deus mandou você fazer. Você não vai ver tudo escrito, o anjo não vai aparecer você e falar, faz isso, e você vai lá fazer. Dificilmente, aconteceu algumas vezes na Escritura, mas isso é exceção. A regra é que o Espírito habita dentro de você, e você é um profeta cheio do Espírito Santo. E quando você abre a boca, as coisas acontecem. E acontece, irmão. Aquele dia eu estava orando aqui, eu vou contar para o Marcelo aqui. Eu estava orando aqui, e eu senti algo no meu coração para orar com o Marcelo e com a Eva. Eu orei, eles não estavam aqui, não estavam. E eu continuei orando, orei com várias pessoas, profetizei sobre algumas. Tinha um mover naquele dia que a gente estava orando aqui, a presença e o poder do Espírito Santo estava aqui. Aí depois o Marcelo chegou, falou, pastor, ora com nós. Presta atenção aqui, deixa as crianças. Aí não é brincadeira, irmãos. Mas eu falei para ele, eu tinha que ter orado agora não sei se vai funcionar não. Porque eu já não tinha uma palavra mais. Meu irmão, as coisas do Espírito é assim, eu não sei porquê. Eu falei para ele, não sei, eu vou orar, em nome de Jesus vai acontecer. Mas eu tinha algo, como que eu ia saber? Na hora que eu fosse orar com ele, eu ia descobrir. Então a gente não sabe as coisas, irmão, o que vai acontecer. Né? Eu gosto de contar a história do Anísio, o dia que ele foi ordenado discipulador aqui na igreja. Né? Eu subi, o pastor Rubens, não sei o quê, não sei porquê, pegou e passou o microfone para mim. Irmão, quando eu fui orar com o Anísio, na hora me abriu uma visão. Na hora. O que acontece, irmão? Deus, não é que Deus ficou detalhando para mim, mas na hora que Deus depositou algo no meu espírito, eu vi tudo. Eu vi a vida dele passando desde o começo, por que ele estava até ali, o que aconteceu com ele. Agora, de quem que era a função de falar? Você acha que era do Espírito Santo? Não, foi eu que falei o que eu vi. Depois eu vou mostrar isso aqui na palavra para vocês também. Né? Que está lá em Atos capítulo 10, quando Pedro teve visão.
a respeito dos animais que caíam do lençol, daqueles 4 animais que caíam do lençol, a Bíblia diz assim, ó, e Pedro meditando acerca da visão. Ah, mas se fosse Deus, ele tinha que saber tudo que tinha acontecido. Não tinha, não. Deus deu a visão e Pedro estava meditando a respeito das coisas na visão. Ele estava orando, Senhor, eu recebi uma visão, e agora? Você está entendendo? Então, peraí, eu tive uma visão aqui, e agora, Espírito Santo? E agora eu vou falar. Então eu comecei a orar pelo Anísio, comecei a falar para ele o que tinha acontecido, por que Deus estava permitindo ele passar por algumas coisas, aquele momento que ele estava chegando. E eu não sei como, mas eu olhava para ele, eu só vi um pastor com cajado. Eu falava, eu estou vendo você, você está segurando um cajado, você é pastor. Deus não te chamou para outra coisa. Mas eu estava falando, na minha boca, eu estava falando aquilo que estava dentro do meu espírito. Profetizar é assim, irmãos, você precisa aprender. Você não vai ter alguma coisa que você... Ah, assim diz o Senhor, você quer falar assim? Fala, irmão. Eu prefiro só profetizar, que se eu estiver errado, a culpa cai em mim mesmo. Mas se der certo, o crédito é do Senhor, amém? Mas nós precisamos, irmãos, afluir nos dons. Teve um dia que eu estava numa reunião só para líderes, irmão. Naquela hora, meu coração começou a queimar, irmãos. E aí, onde nós entramos? Em 1 Coríntios capítulo 14. Por quê? Porque se alguém tem uma palavra, o texto fala assim, ó, o outro fica calado e o outro fala. Aí eu fui lá no pastor, vem cá. Isso aqui já aconteceu, quem é mais antigo na igreja já viu. Chegar no final do culto, pastor, me dá o microfone aqui. E eu orar e profetizar algumas vezes, porque Deus trouxe uma palavra, peraí, agora é minha vez. Muitas vezes eu deixo passar, muitas eu deixo passar. Não, depois você faz isso aí, depois você fala. Não vou atrapalhar o culto, não. Eu arrumo um rolo com Deus lá, mas tem hora que o negócio eu não dou conta. O negócio é poderoso. E esse dia lá foi forte. E esse dia, irmãos, estava só o grupo de líder. E eu falei, irmãos, é o seguinte, o Senhor está mandando falar aqui. Se você não é fiel nos dízimos, não é para dar primícia. Pode cortar. Deus não quer saber da sua primícia. Deus quer a sua fidelidade nos dízimos. Meu irmão, mas você não está entendendo. Eu estava pegando fogo, eu estava tremendo. Eu falei, olha aqui, eu estou tremendo, porque eu estou carregando essa palavra aqui. Porque Deus mandou eu falar na hora. Eu peguei e falei, tem que falar, entendeu? Se eu quisesse ficar sentado na cadeira, eu ficava. Eu tinha ido embora para minha casa. Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou a curar e expulsar demônio. Jesus ensinou a curar? Ensinou. A Bíblia diz que tinha um menino que tinha um espírito maligno nele, no qual os discípulos não conseguiram expulsar. A Bíblia de Jesus chegou e expulsou, e ele foi curado. E Jesus falou, é por causa da pequenez da vossa fé. Vocês têm que orar e jejuar mais para expulsar esse tipo de demônio. O que Jesus estava fazendo? Ensinando como que faz as coisas, né? Agora, isso aqui é poderoso. Abra em Marcos capítulo 5, versículo 40. E nós já estamos adiantados, né, irmãos? Você sabe como você aprende a orar, irmão? Orando. Agora você vai concordar comigo e falar, pastor, é mesmo. Quantas pessoas não vêm na oração de quarta-feira e não sabem orar? Meu irmão, não é errado saber orar, não. Você acabou de converter, você não sabe mesmo, não. Meu filho, quando nasceu, ele não sabia andar, ele não sabia falar, ele não sabe andar de bicicleta até hoje. Ele vai aprender. Então, se a pessoa converteu, ela nasceu de novo, ela vai aprender. Então, ela vem na oração, ela não sabe orar. Mas aí, se passa 2 meses, a pessoa ora, você fala o quê? Rapaz, você viu o cara orando? Uai, rapaz do céu. Quantas vezes nós já vimos isso aqui acontecer? Por quê? Porque a pessoa aprende. Como? Orando. Simples, é assim que se aprende, irmão. Fluir nos dons espirituais, se aprende aprendendo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 40. A Bíblia diz que Jesus chegou no velório da filha de Jairo. O que aconteceu, né? Olha o versículo 39, vamos lá. Ao entrar lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus foi no velório, todo mundo chorando, e a Bíblia diz que Jesus falou, não, ela não está morta não, ela está dormindo, né? E eles começaram a rir dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Presta atenção, eu não vou achar que não, mas o texto está falando que Jesus mandou todo mundo embora e mandou entrar com ele os que ele estava. Quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Deixa eu ler aqui qual versículo que é, o 32. Marcos 5. A gente lê ele aqui também rapidinho. Isso aqui é importante, irmãos. Ressurreição da filha de Jairo. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Presta atenção, tinha uma menina morta. Jesus chegou e falou que ela não estava morta, porque ele iria ressuscitá-la. E Jesus falou o seguinte, não vai entrar ninguém lá dentro. Mas vem cá, Pedro, Tiago e João, agora vocês vão aprender como que ressuscita um morto. Você já viu isso acontecer? Não está escrito não, mas eu que estou falando agora, né? Vem cá que eu vou mostrar para vocês
Como que ressuscitou? E a menina estava morta. Ele chegou lá e falou o quê? Levanta-te, cordeirinha. Tá ali, tá, comi. Significa o quê? Levanta-te, cordeirinha. Ela pegou e levantou. Aí você me pergunta, mas pastor, quem disse que eles aprendeu? Quem disse, meu irmão? Abre em Atos capítulo 9, versículo 40. Mas, olha aqui. Vamos ler o 36. E nós já estamos encerrando, irmãos. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir em ter convosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Olha o versículo 40, vê se Jesus aprendeu a lição de casa aí certinho. Mas Pedro, tendo feito sair a todos. Jesus tinha lá e falou: moço, vai ressuscitar, vai. Sai todo mundo daqui. Vem só Pedro, Tiago e João para aprender como é que faz. Pedro, como já tinha visto como é que o negócio, como o negócio funciona, a Bíblia diz que ele, pondo-se de joelho, orou e voltou para o corpo e disse: Tábita, levanta-te. Assim como Jesus tinha falado para a menina, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. Amém, irmãos? Será que você pode aprender a fluir nos dons espirituais, irmão? Será que você pode aprender com Jesus tudo que ele fez, irmão? Quantas curas, milagres, maravilhas, sinais, como ele tem feito isso no nosso meio, irmãos. Como o Senhor, né? Eu gosto de contar a primeira vez que eu orei, uma pessoa foi curada, irmãos. Toda honra e toda glória pertence a Deus, amém? Mas eu era novo convertido, eu tinha pouco tempo de convertido, irmão, pouquíssimo. Talvez eu não tinha 6 meses de convertido. E eu estava orando com quem? Com o meu grande irmão, que me ensinou tanta coisa. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, irmão. Todo ano eu vou nos Estados Unidos. Sabe por que eu vou lá? Minha esposa está aqui, ela sabe. Eu vou só para ver ele, todo ano. Está lá, eu vou lá, tá junto com ele. Um grande amigo. Nós temos que valorizar as pessoas, amém? Valorizar as pessoas. Assim como eu valorizo o Anísio, quando eu cheguei na igreja, ele me recebeu aqui tão bem, né? O meu pastor, tantos pastores, já contei aqui, um dia eu acordei e falei: rapaz, eu vou dar uma oferta para o cara que pregou para mim a primeira vez. Fui atrás, tentei dar uma oferta para ele, uma oferta alta, né? Valorizando cada etapa, cada passo, cada processo, cada situação que eu vi, cada pregação, cada orientação, cada zelo que o Espírito Santo teve comigo, irmãos. Nós somos a igreja de Deus, irmãos. Nós somos amados por Deus. Nós temos o Espírito de Deus sobre nós. Nós precisamos fluir nos dons espirituais, irmãos. E eu estava lá orando com esse irmão, porque ele estava me ensinando a orar. Né? Nós estávamos orando em línguas. Aí, não, vamos orar pelas nações, vamos orar pelas nações. Vamos orar em língua de novo. Vamos orar pela família, vamos orar pela família. E orando, a gente não parava de orar. De repente veio uma pessoa, falou: preciso falar com o pastor agora. Né? Preciso falar com o pastor agora. E eu já estava orando, irmão. Aí quando você está orando, não tem jeito, você já está cheio. Eu falei: meu irmão, você não precisa de pastor, não. Eu estou aqui, mais ou menos isso que eu falei. O que você precisa? Nós vamos orar por você agora. Ele falou: eu tenho alergia, e toda vez que eu fico alérgico, meu rosto incha muito, é perigoso eu morrer, minhas glândulas incham. Eu não posso comer tal alimento, eu comi aqui, e eu preciso ir para o hospital agora, porque não tem nenhum antialérgico. Eu falei: nós vamos orar por você agora, e você vai ser curado agora. Agora me pergunta, quem falou para mim que ele ia ser curado na hora? Ninguém. Eu não sei nem por que eu falei aquilo lá, mas eu falei, irmão. Agora eu tinha que resolver esse problema, porque senão o cara ia morrer. Então eu impus as mãos sobre ele, falei: você vai ser curado agora, em nome de Jesus. Toda alergia está repreendida. Pode ir embora e vai dormir. O cara foi embora e dormiu. No outro dia eu estava na lanchonete sentado com quem? Com meu amigo do meu lado. Na hora que eu olho o cara vindo, meu Deus do céu, agora o negócio foi feio. O que aconteceu com esse cara? Será que esse cara morreu engasgado? Será que aconteceu? E aí, irmão? Aí chegou, eu falei: e aí, como é que foi ontem lá? Rapaz, eu fui curado. Eu não tenho nada. Eu falei: sério? Que bênção, irmãos, orei, o cara foi curado, né? A Melzinha lá, um dia estava na célula lá em casa, nós estávamos dentro da célula, irmão, pregando, de repente meu irmão, eu não sei, o Espírito Santo, ele fala algo dentro de nós temos que aprender a identificar como Deus fala com nós. Eu falei: meu bem, vai lá e pega o óleo de cozinha. Não tinha óleo para ungir, eu falei: pega o óleo de cozinha, porque só vem um versículo no meu coração: está alguém enfermo entre vós, né? Chame os presbíteros, pega o óleo e ore, que a oração da fé curará o doente. Esse versículo veio na hora da minha cabeça. Eu falei: meu bem, pega óleo, mas não tem óleo ungido, pega óleo de cozinha, pega qualquer óleo lá.
nós pegamos e oramos com a Mel. Ela tinha, né, umas feridas grandes na perna, não sei nem se eles sabem o que é, mas oramos com a Mel, você vai ser curada agora, Mel. Na outra célula já, pastor, o trem saiu tudo, a Mel não tem nada. Eu falei, glória a Deus. E essas coisas começaram a se tornar recorrente, irmão, na minha vida. Porque ela precisa ser assim na sua vida também, né? Eu gosto de contar de uma pessoa que não acreditava mais nos dons espirituais. Ela estava criticando a palavra de Deus, falando que os dons tinham cessado. E um dia ela estava na igreja e ela falou perto de mim, minha cabeça está explodindo. Eu falei, Jesus vai curar você agora. Eu pus a mão, toda dor de cabeça sai agora. Ela falou, a dor de cabeça saiu. Eu falei, amém, é isso que está escrito. Nós vamos orar e os enfermos vão ser curados. Então, meu irmão, você pode ser usado para fluir nos dons espirituais, amém? Você pode ouvir o Espírito Santo. Eu estou falando aqui de cura, mas são tantos dons, palavra de conhecimento, quando eu tive do Anísio, né, discernimento de espírito. Como uma vez eu estava mais o Danilo, nós fomos ministrar na igreja, nós fomos ver uma ministração na igreja, e o pastor estava pregando. E talvez você ache que discernimento de espírito é só para você discernir demônio, né, ou anjo, o mal ou o bem, mas não é. Você também discerne aquilo que é natural, sabia? Você discerne aquilo que é humano, porque você está tendo um discernimento que aquilo não é espiritual. E o pastor estava pregando, rapaz, e ele pregando e a palavra batendo aqui, caindo no chão. Eu falei, tem um trem errado. Olha lá o Danilo rindo. Eu falei, o Danilo do meu lado, ele ouviu tudo. Eu falei, tem um trem errado. Esse cara está falando, o trem está batendo, está caindo, ele está falando que vai acontecer um monte de coisa, vai acontecer milagre e não vai acontecer nada aqui. E você falou, pastor, mas não faz isso não, pastor. Por que você vai falar do pastor? Se tiver alguém aqui falando isso de você, meu irmão, se tiver, que vale. Mas eu estava falando que eu estava sentindo meu espírito. Meu irmãozinho Danilo, ele podia ouvir. Eu estava só entre nós dois ali. Eu falei, esse trem está errado, esse trem não vai dar certo. E o cara, porque você vai ver o que ia acontecer, e no final do culto, e Deus vai não sei o que lá, e eu, tem pum, pum. Aí foi batata, irmão. Na hora que ele terminou, ele falou é o seguinte, Deus vai mover aqui nesse lugar, mas é o seguinte, eu vou ter que acabar o culto agora, porque já deu o horário. Só olhei para o Danilão, falei, ele não me engana não. Eu estou falando desde o começo. Por quê, irmão? Porque nós temos discernimento no nosso espírito. Isso é algo do homem. Discernimento espiritual. Um dia eu estava no espetinho com o Marcelo, tinha pouco tempo que o Marcelo estava aqui na igreja, eu acho que ele achou que eu era doido, apesar dele já me conhecer muito antes e saber que eu sou meio doido mesmo, né? Mas eu cheguei lá no espetinho, de repente eu vou embora agora. Ele falou, por quê? Eu falei, eu vou embora agora. Ele falou, por quê? Eu falei, eu vou embora agora, pede para embalar meu espetinho, daqui a pouco eu passo aqui, pego correndo. Ele falou, moço, o que foi? Eu falei, alguém vai roubar meu carro agora. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o Espírito Santo está me falando. Meu irmão, ninguém tirava da minha... Tem coisa que o Espírito Santo põe dentro de você que ninguém tira da sua cabeça. Pergunta se eu fiquei lá. Eu falei para o moço, depois eu saí correndo, porque eu sabia que o cara estava vindo. Eu tinha um cara indo me roubar, Rogério. No dia que nós estiver lá no céu, eu vou perguntar, você vai ver e vai saber. Porque não tem como, irmão. Algo estava do nada. Eu não estava pensando em roubo de carro, não estava pensando em nada. Eu só sentei para comer um espetinho. Eu pedi, falei, eu quero com molho, farinha, quero isso. É tudo normal na minha vida, mas de repente o Espírito Santo veio com algo. E a gente vê isso na palavra. Paulo foi constrangido a não entrar na navegação, porque ele sabia que o povo que estava ali dentro ia morrer. Aí o que eles fizeram? Eles acreditaram mais no capitão do barco do que em Paulo. E a Bíblia diz que veio o quê? Veio o desastre, eles quase morreram. Mas Paulo falou o quê? Eu avisei. Né? Paulo ainda falou mais, para você entender como que o negócio não é assim, Deus falou, vai acontecer. Paulo falou, olha, apareceu um anjo para mim essa noite e me disse o seguinte, ninguém vai morrer aqui, mas se vocês não comerem, vocês vão morrer. Então é para todo mundo comer. Você está entendendo, meu irmão, que existe uma instrução, mas existe um caminho para as coisas acontecer também? Paulo foi caminhando de acordo com aquilo. Amém? Então é isso, irmãos. Né? Jesus ensinou a jejuar, Jesus ensinou a pregar. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, para que nós pudéssemos orar. Amém? Minha oração, meu irmão, mais do que você ser curado nessa manhã, é que você seja cheio do Espírito Santo. A minha oração, meu irmão, mais do que você ter uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, é que você entenda que você foi chamado para viver uma vida no Espírito. Você foi chamado para fluir nos dons espirituais. Irmão, eu poderia contar aqui tanto testemunho, mais tanto, irmãos. Porque todas as vezes que eu ouço o Espírito, ou que Deus traz uma direção, eu procuro responder ela. Muitas vezes eu sou falho e não consigo, mas eu estou aprendendo como o texto nos ensina. Deixa esse texto aí para a gente orar. Aquele 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Você crê nisso que eu ministrei aqui nessa manhã, irmãos? Quantos creem? Só você que crê. Estou quase igual Pedro, quase igual Jesus quando vai ressuscitar. Quem não crê pode ir embora para casa. Vai entrar comigo aqui só quem crê. Quem crê vai fluir no poder, amém? Quem crê vai ser usado nas manifestações dos dons do Espírito Santo. Porque você foi chamado para isso. O Espírito te capacitou para isso. E Deus quer que você se mova assim. Agora, você não precisa ver bola de fogo, você não precisa ter revelação antes, o que você precisa ter é a fé de entender que aquilo está escrito e você vai obedecer, e depois a coisa vai se desenrolar.
Por quê? Porque o resultado muitas vezes é extraordinário, mas o processo é simples. Simplesmente cheguei aqui aquele dia que orei e muitas pessoas foram. Tem mais pessoas que eu não falei, tem outros que eu quero esperar, né? Uma vez eu orei com um rapaz, ele tinha a metade da face dele ficava paralisada. Muitos aqui conhecem ele. Ele chegou, pastor, minha face aqui fica paralisada, tem que tomar um remédio para funcionar. Eu falei, meu irmão, contei alguns testemunhos para ele, já orei, a pessoa foi orar, vamos orar, você vai ser curado. Falei para ele outra, o diabo vai te atacar, vai falar para você que você não está curado não. Rapaz, foi no outro dia, ele falou, pastor, foi dito e feito. Minha cara não entortou, mas o diabo falou, ela vai entortar agora. Parece que eu já começava a entortar sozinho. Falei, resiste, ele vai perseverar. Então não existe nem regra de cura. Pastor, eu vou orar, a pessoa vai ser curada hoje ou amanhã. Eu não sei, eu oro. E aí isso foi um mês, mais ou menos. Depois de um mês, ele falou, pastor, eu fui curado, eu quero dar o testemunho. Eu falei, então você vai lá no médico, que a mãe dele era enfermeira, e a mãe dele falou, não, você tem que tomar os remédios, tudo, ele não queria tomar mais. Eu falei, você vai tomar remédio ou não, não sou eu que falo. Você vai no médico, o médico vai fazer os exames. Depois ele voltou com os exames, estava o quê? Completamente curado para a glória de Deus. Agora, irmão, se isso não é o Espírito Santo movendo, se isso não é o poder de Deus, os dons de Deus, então é o quê, meu irmão? Então o que está acontecendo no nosso meio? Se você está aqui, foi salvo, foi convencido por alguém que você nunca viu, você vai morar num lugar que você não sabe onde é, que é o céu. Então quem, meu irmão, está convencendo você? É o Espírito que habita dentro de você, que convenceu você que você é filho de Deus, que você é amado, que você não precisa pagar o preço dos seus pecados, que Jesus já morreu por você, e hoje nós podemos reinar com Ele. Aleluia.